Eu estava na minha casa sozinha, nesse dia o meu esposo tinha viajado e a minha cachorra começou a latir durante a madrugada, eu fiquei preocupada, fui sentar na mesa de fora para ler, para desenhar, enfim, eu tinha perdido o sono, a cachorra fazendo muito barulho e muito barulho na rua também. Eu achei que era alguém voltando de festa, né, alguma coisa assim. Geralmente não acontece, mas eu pensei que seria. Até que eu escuto barulho de vidros quebrando. 3 assaltantes estavam quebrando os vidros da frente da casa. Nesse momento eu corri para dentro, tranquei as portas, liguei para a polícia. Eles roubaram algumas coisas da parte da frente e saíram correndo porque o alarme tinha disparado. Graças a Deus não aconteceu nada comigo, a polícia logo chegou, eu tive o prejuízo dos vidros e algumas coisas que eles levaram. Mas o pior prejuízo foi um trauma que, sem querer, ficou no meu inconsciente. Por muitas noites eu não conseguia dormir direito, qualquer barulho que acontecesse na rua, qualquer latido da cachorra, eu já acordava assustada, coração batendo na garganta. E por muitos meses eu fiquei com essa reação inconsciente, até involuntária. No meu consciente eu não estava com medo. Eu não tinha medo daquilo acontecer de novo. Depois a polícia investigou, viu que eram moleques, novinhos, enfim, que estavam procurando alguma coisa, algum dinheiro fácil, né? No meu consciente, na minha mente mesmo, eu não estava com medo de ser assaltada novamente. Porém, sempre que eu ouvia um barulho de madrugada, eu acordava muito assustada, eu estava com muita dificuldade de dormir. E depois desse incidente, o meu marido, às vezes que ele precisava viajar, precisava sair, eu dormir sozinha, eu simplesmente passava a noite em claro. Por mais que eu pensasse, não estou com medo, não tem nada, não tem problema, e eu realmente não estava sentindo um medo consciente. Porém, aquele trauma ficou registrado no meu inconsciente. Até que eu fui lembrada pela minha memória de uma parte do livro, se eu não me engano, é do Tony Robbins. O livro é o Desperte Seu Gigante Interior. Esse livro tem algumas ferramentas da programação neurolinguística e eu me lembro exatamente de ter conhecido através desse livro uma técnica de reprogramação de traumas. E eu pensei, agora é o momento de aplicar essa técnica e ver se realmente funciona. Eu lembro que quando eu li o livro, eu apliquei a técnica, eu queria arrumar alguma coisa no meu dia a dia para aplicar aquela técnica para ver se funcionava. E quando eu li o livro, eu lembro que eu apliquei numa coisa muito simples que estava acontecendo no meu dia a dia, que estava me deixando muito chateada, muito desconfortável. Aí eu apliquei a técnica nessa coisa simples e tinha dado certo. E aí eu falei, agora é o momento de aplicar essa técnica de novo, porque eu preciso me livrar desse trauma. Não dá mais para viver assim, acordando, não conseguindo dormir direito. Toda vez que meu marido precisa sair, eu passo a noite acordada, né? Então, eu apliquei a técnica e eu vou contar para você agora o passo a passo dessa técnica. Se por acaso você tem aí alguma memória ruim de uma coisa que você viu e aquela imagem não sai da sua mente, ou algo ruim que você tenha passado, pode aplicar essa técnica e depois me conta aqui no comentário se deu certo, tá bom? Eu me lembro que no livro falava assim, que as memórias que nós temos, algo que nós vivemos, cheiramos, ouvimos, ou mesmo que nós tenhamos visto, isso fica gravado no nosso inconsciente como uma memória, como um disco. Vocês lembram do disco de vinil? Ali que a agulhinha ficava rodando e tocando a faixa que a gente queria de música? Pois então, as nossas memórias, eu lembro que o autor fazia essa comparação, funcionam como aquela música gravada no disco. E toda vez que você lembra da imagem, ou do que aconteceu com você, do que você ouviu, enfim, da sensação que você tenha sentido, você roda ali aquela faixa de música do disco do seu inconsciente. Então a técnica consiste em você arranhar essa faixa. Vocês lembram quando a gente arranhava o disco sem querer, por algum descuido, e aquela faixa não tocava direito? Da mesma forma, nós vamos pegar essa memória, vamos arranhar ela no nosso disco da nossa mente e ela não vai mais tocar as nossas emoções da forma que tem tocado. Depois que a gente arranhar essa faixa de memória, nós vamos colocar outra memória em cima. A gente precisa se deitar confortavelmente, num ambiente tranquilo e silencioso, fechar os olhos e trazer à memória o motivo do seu desconforto. Aquela imagem, aquela sensação, aquele lugar, o que aconteceu de fato.
Ou você pode fazer isso também com uma pessoa. Às vezes você está pensando muito numa pessoa, ou você está chateado com uma pessoa, você pode pensar naquela pessoa. Então você vai fechar os olhos, vai trazer à memória aquela situação ou aquela pessoa bem vívida. E aí você vai começar agora a arranhar essa memória. Você vai começar a passar essa cena que está na sua cabeça, aquele pequeno vídeo, né? No meu caso, estava gravado na minha memória um vídeo que eu tinha visto das câmeras. Então, como aquela imagem tinha ficado gravada na minha memória, eu fechei os olhos, coloquei aquela imagem para rodar, que era dos 3 entrando, o que eles estavam fazendo, onde que eles estavam quebrando. E aí você vai começar a passar essa imagem de trás para frente. Sabe quando você rebobina, quando você volta uma imagem? E aí eles entravam e eles saíam, eles entravam e eles saíam. Você vai passando essa imagem de frente para trás, de frente para trás, de frente para trás. Depois de passar essa imagem de frente para trás, pelo menos umas 7 vezes, com detalhes, eles entrando, depois eles saindo, entrando, saindo. Depois de passar essa imagem de frente para trás, de frente para trás, você vai tirar as cores dessa imagem. Você vai deixar ela em preto e branco. Você coloca eles indo para frente, para trás e imagina toda a situação em preto e branco. Nessa altura, nós já começamos a arranhar essa memória, a modificar ela no nosso cérebro. Mas isso precisa ser feito com intensidade. Você precisa pensar e você precisa sentir todas as emoções. Depois de pegar a imagem e andar com ela para frente, para trás, tirar a cor, colocar ela em preto e branco, você vai começar a introduzir elementos engraçados na cena. Então você vai pensar em alguma coisa muito engraçada e você vai passar essa cena na sua cabeça novamente com elementos engraçados. O que eu fiz no meu caso lá do trauma? Eu coloquei uns sapatos de palhaço, sabe aqueles sapatos de palhaço que são bem grandões? Eu imaginei eles entrando, preto e branco, com aquele sapato de palhaço bem grande, e eles ficavam todos desengonçados, assim, batendo nas coisas, se batendo, caindo no chão. Sabe quando você vê aquelas coisas de circo ou de desenho? Tipo aqueles negócios de desenho. Então, com um nariz de palhaço, um sapato bem engraçado, eles fazendo graça, como se fossem palhaços, e depois saindo dali, todo tristes, igual aqueles palhaços colocam a carinha triste, assim e tal. E aí eu passei essa imagem nova, de novo, algumas vezes na minha cabeça. Algumas vezes, você precisa fazer isso. Eu não me lembro exatamente quantas vezes, mas vai aí no mínimo 3 vezes. Eu me lembro que eu acho que eu fiz 7 vezes. Você passa a imagem deles entrando com um sapato, nariz de palhaço, se esbarrando, caindo, dando uma cambalhota. Enfim, você vai procurar na sua imaginação algum elemento muito engraçado. E você vai colocar nessa imagem. E aí você vai passar essa imagem na sua cabeça, novamente, várias vezes, com esses elementos engraçados. O que você acabou de fazer? Você acabou de colocar uma memória nova em cima daquele trauma. Você vai ver que a sua emoção em relação àquela imagem que você tinha, ela passa a ser muito mais branda, muito mais leve. E eu vou testificar aqui para você o resultado disso que eu fiz. Eu simplesmente nunca mais acordei de madrugada assustada, como eu acordava, com o coração batendo aqui na garganta, de susto. Nunca mais acordei de madrugada com esse susto, com esse sentimento, com aquela emoção terrível, com aquele medo. Agora, se o meu marido precisar viajar, ele pode viajar. Eu durmo a noite inteira, eu durmo tranquila. Aquela memória, daquele jeito, aquela emoção que foi gerada em mim, vendo aquela imagem, ela foi totalmente alterada na minha mente. Agora, a nova imagem que estava na minha mente era uma imagem engraçada, como se fosse de um filme ou de um desenho animado. Tem um detalhe muito importante. Depois que você faz toda a cena de colocar elementos engraçados, você precisa agora passar essa cena na sua cabeça colorida. Agora você precisa colocar muita cor, você precisa ver a cor de tudo, a cor da planta, a cor da roupa da pessoa, a cor dos acessórios, do chão, você tem que ver todas as cores. Então agora você vai começar a passar essa nova imagem que você criou com os elementos engraçados, até com uma música. Você sabe aquelas musiquinhas que tocam em desenho animado, cômicas, assim? Você pode tocar aquela musiquinha na sua cabeça, nessa nova imagem, aí você vai colocar bastante cor, você vai colocar som e você pode colocar sensações. Você pode sentir um cheiro, por exemplo, tudo isso na sua imaginação. E aí você vai iluminar essa imagem.
Na sua cabeça você vai deixar essa imagem muito clara, muito vívida, muito cheia de cores. E aí sim você passa essa nova imagem vívida, com muita luz, com muitas cores, com som ou com cheiros, com sensações. Você passa essa imagem nova na sua cabeça várias vezes. Você vai ver que essa nova imagem vai ficar gravada. Você acabou de arranhar uma memória ruim que você teve, de um episódio desagradável, e você colocou ali em cima algo novo, algo engraçado, algo que a sua mente não vai mais causar aquelas sensações de taquicardia, de medo, de ansiedade, enfim. E se você gosta de conteúdo de desenvolvimento pessoal, que vai fazer você lidar melhor com as suas emoções, com a sua mentalidade, vai fazer você avançar, crescer e vencer, fica aqui nesse canal, se inscreve no canal, clica em curtir e nós estamos juntos nessa jornada.